Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma grande aposta que eu fiz na carteira do canal. Eu apostei mais de 100 mil reais nas ações do Banco do Brasil, pessoal. Nesse vídeo eu vou explicar o racional do porquê que eu fiz esse grande aporte no Banco do Brasil ao longo da minha trajetória e hoje ele representa 68% da minha carteira. Eu vou explicar o racional por trás disso e para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu vou explicar como que o Banco do Brasil pode te enriquecer. Detalhe, pessoal, ele tem um potencial de disparar mais de 1000%, tá? Ou seja, multiplicar o seu capital em mais de 10 vezes. Imagina só isso. Por isso que já fiquem comigo aí para vocês saberem qual é este fator escondido. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato para o que interessa, o porquê que eu tenho o Banco do Brasil como principal posição na carteira. E sim, eu fiz ali um aporte mais de 100 mil, mas aí é que tá, pessoal, eu não peguei 100 mil agora do bolso exatamente e aportei tudo de uma vez, tá? E esta posição, ela foi acumulada ao longo do tempo, tá? Então perceba que hoje eu tenho ali 4.131 ações do Banco do Brasil a um preço médio de R$ 24,47. Porém, esse preço médio, pessoal, ele é muito variável. Por quê? Quando eu considero o meu preço médio ajustado por dividendos, ele está muito, tá, inferior a este nível. Ou seja, tecnicamente, por eu ter acumulado ações do Banco do Brasil há muito tempo, então, tecnicamente, meu preço médio ajustado provavelmente está abaixo de mais ou menos ali R$ 20, tá? E aí, por isso que eu estou bem tranquilo com o Banco do Brasil, porque eu posso estar aparecendo negativo aqui, mas olha aqui no longo prazo, pessoal, quando a gente pega aqui a carteira numa lupa de mais ou menos ali anos, né, no tempo, então aqui tá 119 mil, mas é porque hoje eu fiz um aporte, tá? Fiz um reinvestimento de dividendos e um aporte do bolso aqui nas ações da BR Partners, então por isso aqui que está alterado, então ainda não atualizou no Status Invest. Mesmo assim, ó, 97% de rentabilidade. Quando a gente coloca a taxa anual equivalente nisso, isso daqui, pessoal, dá superior a 22% ao ano. Então perceba que o meu retorno, né, com ações do Banco do Brasil foi muito bom. Por quê? Porque foi uma das únicas ações que eu fui acumulando ao longo da minha jornada, tá? E olha só a evolução na renda e no dividendo que eu tive com as ações do Banco do Brasil, tá? Claro que agora o cenário, pessoal, realmente não está muito favorável para Banco do Brasil. Por quê? Porque a gente teve queda de lucros neste ano. Por quê, Pablo, que teve queda de lucros? Principalmente por conta, tá, da deterioração na carteira de crédito do Banco do Brasil. O agro, ele segue piorando muito, pessoal. Tanto que quando a gente pega aqui o resultado do Banco do Brasil, a gente percebe que o lucro foi de apenas 3,8 bilhões neste trimestre. Então, é uma queda, né, muito significativa em relação a trimestres anteriores. E aí fez com que o ROI do banco caísse para 8,4%. Então a gente precisa ali de fato reconhecer que o Banco do Brasil no curto prazo perdeu eficiência. Portanto, o ponto positivo que deu uma agradada e uma acalmada no mercado foi esse guidance, tá? Que são as projeções de lucro do Banco do Brasil, tá? E ele fala o seguinte, que este ano pretende lucrar de entre 21 a 25 bilhões de lucro para este ano, o que é uma projeção muito boa, pelo menos ali, mais ou menos não tão ruim, né, quanto a gente estava pensando. E aí, pessoal, o ponto negativo foi a redução no payout. E perceba que o Banco do Brasil, ele cancelou os dividendos para esse trimestre, né? Não é que ele cancelou, na verdade, é que como teve uma redução de payout, o banco, ele já teve ali, já pagou esses dividendos relativo ao primeiro semestre. E agora, né, ali pro terceiro tri, ele vai pagar relativo com um novo payout de 30%. Então, não é que ele cancelou, tá, pessoal? É que o banco anunciou mais do que deveria ali no primeiro tri. Ele acabou gerando esse efeito de compensação aqui
no segundo tri, e ele mesmo já confirmou aqui no próprio fato relevante que, né, será pago integralmente no dia 11 do 12, ou seja, não haverá pagamento antecipado. Então, dia 11 ele vai sim, de fato, anunciar um dividendo, porque ele mesmo já colocou isso aqui no próprio calendário dele. Então, vamos aguardar aí para ver qual que vai ser o novo dividendo do Banco do Brasil. A gente já consegue ter um termômetro de como vai ser devido ao resultado. O próprio banco projeta um guidance de 21 a 25 bilhões. Vamos supor que ele fique no meio do caminho. Para ele encerrar este ano com 23 bilhões, ele precisa lucrar 5 bi no próximo tri e mais ali 6,2 bilhões, né, no próximo tri, ficando ali em 22 bilhões, que é a metade das estimativas do Banco do Brasil, tá? Então, supondo que o próximo trimestre, né, terá um resultado de 5,2 bilhões para o próximo trimestre, a gente pode supor o seguinte para o Banco do Brasil. Se ele pagar 30% disso, já que não teve antecipado, então esse dividendo vai ser cheio, 1,5 bilhões em dividendos. Dividido pela quantidade de ações, a gente pode ter para Banco do Brasil 0,27 por ação. 0,26, tá? Arredondando aqui para baixo. O que nas cotações atuais de Banco do Brasil, a 19,92, nos dá um dividendo de 1,3%, tá? Então, somando com o que o banco já pagou até agora, mais esse provento de 0,27, ele pode encerrar este ano em 1,33 por ação. O que dividido pela cotação atual de 19,90, temos um provento de 6,6%. Essa daqui são as minhas estimativas para Banco do Brasil este ano. Um anúncio de 26 centavos por ação. E aí, já com uma melhora no quarto tri, o banco pode sim voltar o seu payout à normalidade e já, consequentemente, né, trazer um resultado mais expressivo para o investidor. O bom, pessoal, que o Banco do Brasil ele segue muito barato, tá? Colocando aqui as perspectivas, perceba que ele está com múltiplo preço sobre valor patrimonial em 0,62. A média do banco é ser negociado em uma vez valor de patrimônio. Então, dividido por 0,62, ele tem um potencial de valorização de 61% na cotação apenas para atingir o seu valor patrimonial, denotando que as ações estão muito descontadas. Quando a gente pega aqui o preço-lucro, hoje o banco está cotado por 113 bi de valor de mercado e a perspectiva é dele lucrar 23 bilhões para este ano. Então a gente tem 4,9 vezes de preço sobre lucro. Perceba que no pior cenário de Banco do Brasil, ele já se encontra muito descontado, 4,9 vezes de preço sobre lucro, tá? E se a gente utilizar uma fórmula interessante, tá? 1 menos o payout vezes o ROI médio, que fica em torno de 16%, o banco pode crescer 11,2% ao ano. Pagando em média 8% de yield, com uma recuperação provável, o banco pode gerar quase 20% ao ano de retorno embutido no preço da ação, considerando os preços atuais aqui em Banco do Brasil, tá? E o legal, pessoal, preço justo do Graham. O banco também está muito barato. Quando eu olho aqui para preço justo do Graham, a gente consegue perceber, tá, que o Banco do Brasil tem uma precificação justa de R$ 51,00. Dividido pela cotação atual de R$ 19,90, a gente tem um potencial de valorização em Banco do Brasil de 156%, fazendo com que a cotação pudesse dobrar apenas para ele ser cotado pelo seu múltiplo médio de negociação, tá? E quando a gente usa o indicador inverso do preço-lucro, hoje ali, apenas reinvestindo todo o lucro dele, ele pode gerar 20% ao ano de retorno. Pessoal, isso aqui é muito bom, tá? Quer dizer que mesmo num cenário não muito bom, o banco já está bem precificado que eu digo mais para baixo, né? Trazendo essa margem de segurança para quem quer se posicionar em Banco do Brasil, tá? E sabe qual é o mais interessante de tudo isso, pessoal? Olha só os ciclos do Banco do Brasil. Para quem consegue abocanhar o banco em preços baixos, 1.500% de alta, desde o ano de 2004 até 2008, 2016, 300% de alta, e 2024 agora, aparentemente, ele está em suas mínimas. E olha só, para quem compra o Banco do Brasil por um PVP baixo, consegue anteceder uma alta muito expressiva, tá? Só para o banco ser cotado na sua média e ser cotado em múltiplos antigos, o Banco do Brasil já precisaria se valorizar mais ali de 500%. E aí, mesmo com a queda recente, ele entregou um retorno de 18,5% ao ano. Então perceba, pessoal, que não foi um mau negócio. E comprar Banco do Brasil, historicamente, nessas regiões de incerteza, depressão e fatores pontuais, faz com que
você tenha um resultado bem acima da média, tá? Agora, pegando aqui o múltiplo do PEG Ratio do Peter Lynch, tá? 4,91 e dividir por uma taxa de crescimento de 11, a gente tem um PEG Ratio de 0,44, denotando que o Banco do Brasil está muito barato em relação à média histórica dele, que é ser cotado pelo menos por uma vez PEG Ratio. E mesmo que o ROI seja baixo por muito tempo, que eu não acredito, esse ano se ele reportar 23 bi de lucro, tá? A gente tem um ROI, considerando o patrimônio líquido atual, de 13,2%. Então, o ROI lia com o seu custo de capital. Então, supondo que o Banco do Brasil ficaria com o lucro líquido de lado, sem nem evoluir, ainda assim, ele poderia te trazer uma perspectiva de crescimento de 9,1% ao ano. Pessoal, isso é muito bom, tá? Quer dizer que no pior cenário de Banco do Brasil, ele ainda poderia crescer acima da inflação. Por isso que eu acho que o mercado está exagerando nas ações e, aparentemente, para mim, é uma oportunidade, mas claro que vai precisar ter mais estômago, uma estatal, vai ter mais volatilidade, e é perfeito para o investidor previdenciário que gosta de acumular ações a um excelente preço. Enquanto investidores maiores, por exemplo aqui como eu, vão sofrer com a queda nas ações de curto prazo, mas consequentemente aproveitando esses movimentos, consegue comprar um banco barato com uma boa perspectiva a longo prazo, já que o setor bancário no Brasil já se provou ser um setor excelente aqui, tá? Tá bom, Pablo, pelo amor de Deus, quantos cálculos, eu não aguento mais. É PEG Ratio do Peter Lynch, é preço justo do Graham, eu não sei calcular nada disso, Pablo. Será que você tem alguma ferramenta, tá? Que me proporcione praticidade e que me proporcione um potencial de retorno sem eu ter tanto esforço, pessoal? É por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha é supimpa, ela é show de bola. Primeiro fator, que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Então, olha só essa oportunidade. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada segundo, a cada minuto e qualquer balanço que acontecer, todas as ações dessa planilha serão atualizadas automaticamente com novas projeções, porque já tem algoritmos de negociação que fazem isso por você. Então, olha só essa pechincha, tá? E terceiro fator, contém os melhores indicadores da bolsa. Testo Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, temos o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora que você tem preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde estará o link para adquirir essa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Pessoal, mais moleza que isso, só sopa de minhoca, tá? Uma mão com açúcar. Queria eu ter esse conhecimento, ter essa ferramenta quando eu estava iniciando na bolsa. Certeza que eu iria evitar muitos erros e ainda acharia belas oportunidades, porque aqui na planilha tem várias ações que vocês podem estudar por vitalício, né? Sua vida toda e também automatizadas. Sempre irá atualizar conforme as novas expectativas. Conclusão, pessoal, olha, eu acho o Banco do Brasil barato. E supondo que o Banco do Brasil entregue realmente esses números, hoje eu tenho ali um capital investido, só para vocês terem ideia, tá? Eu tô aqui quase 140 mil, vamos arredondar aqui. Se ele entregar isso aqui 20% ao ano para os próximos 10 anos, com o aporte que eu realizo mensal, vamos supor aqui que eu continue aportando, reinvestindo dividendos, tá? Então eu poderia ter R$1 milhão daqui a 10 anos. Vamos colocar 25 anos no tempo, lá quando tiver com 45 anos de idade. Então eu teria 25,6 milhões de reais. Isso considerando uma rentabilidade de 20% ao ano. Dá para conseguir mais que isso? Dá. Só que vai necessitar de mais conhecimento e, obviamente, você consegue isso mais desde que você seja inscrito aqui do canal e seja membro, porque na parte de membro tem o conhecimento muito mais imersivo, mostrando indicadores bem mais poderosos para vocês analisarem o mercado de ações com sucesso, tá? Pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem embaixo se vocês têm Banco do Brasil e qual é a sua expectativa no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus no próximo vídeo e fui!